Fala, meus amigos, daquele jeitão! A sessão Piores de hoje tem como tema Karate Kid. Afinal de contas, quando Daniel San tomou um couro da galera de Cobra Kai e foi salvo pelo Gongo, ou melhor dizendo, pelo Sr. Miyagi, e depois disso de tanto pintar cercas e lixar chãos de madeira, milagrosamente se tornou um mestre das artes marciais, com direito a golpe da garça e tudo mais. E confessa aí, hein, quem nunca, depois de assistir esse clássico da sessão da tarde, tentava imitar esse golpe em algum coleguinha, hein? O caso é que Karate Kid se tornou um dos grandes sucessos dos anos 80 e com isso rendeu mais 2 filmes com a dupla Ralph Macchio como Daniel LaRusso e Noriyuki Pat Morita como o lendário Sr. Miyagi. Sendo que o primeiro filme foi de aluno para professor, o segundo foi de pai para filho e o terceiro foi de homem para homem. Acontece que muito mais que um clássico dos anos 80, Karate Kid se tornou uma franquia que atravessou as décadas, com um quarto filme sem o Daniel San apanhando, um remake que apesar de bacana por ter o Jack Chan, não teve nada de karatê e claro, o retorno triunfal da turma clássica com as várias temporadas do mais que excelente Cobra Kai. Aliás, vamos dizer, hein, logo tem uma última temporada que chega com tudo. E também tá todo mundo ansioso para ver como é que vai ser o filme que vai reunir o Daniel San e o Sr. Han em uma mesma história, diz aí, hein? Agora, o que interessa pra gente nesse vídeo é que tem vários filmes que tentaram pegar carona no sucesso da franquia com homenagens às vezes até que duvidosas. E obviamente, o foco principal sempre foi o primeiro longo, então hoje a gente vai se divertir relembrando a mais dourada dessas produções pra lá de safadas. Então se ajeita aí e seja bem-vindo a mais um Coleção em Ação Show cheio de nostalgia e humor. E a nossa sessão Piores de hoje acerta em cheio na cara da nostalgia com o filme Kickboxer, o Lutador. Mas isso se você for brasileiro. Já que nos Estados Unidos essa produção ficou conhecida como Karate Warrior, quando estreou por lá em alguns cinemas pra lá de vagabundos no ano de 1987. Na verdade, essa pérola italiana, feita para parecer um filme norte-americano, se chama Il Ragazzo del Kimono d'Oro e foi dirigida por ninguém menos que o picareta gente boa Fabrizio De Angeli, apesar de você ver nos créditos do filme o pseudônimo Larry Ludman, por motivos óbvios que a gente sabe bem quais são. E que ainda dividiu os roteiros com o lendário Dardano Sacchetti, pai de mais de 1 tonelada de roteiros de filmes mais icônicos e também safados dessa fase do cinema italiano. E esse filme foi estrelado pelo ator nascido em Roma, Kim Ross Stewart, vivendo aqui o garoto Anthony Scott com o mesmo carisma de uma porta de Angelim, já que o que interessava para a produção era a carinha de norte-americano dele. Bom, e se lá em Karate Kid o nosso querido Daniel San tinha que enfrentar os problemas de se mudar de Nova Jersey para o sul da Califórnia, os italianos foram bem mais cruéis com o nosso Anthony Scott, simplesmente fazendo o moleque sair do conforto de alguma cidadezinha norte-americana, indo parar no caos que eram as Filipinas como um país lá nos anos 80. What? Where do you want to go? Oh yeah, Los Baños. My father lives there. First time you come to Manila, huh? Yeah, that's right. First time. But your father live here, huh? Yeah. Bom, e quando a história tá começando, o nosso garoto se muda pra lá para viver com o pai. Um cara que é fotógrafo, sendo vivido pelo saudoso ator norte-americano George Martin, que já mostra de cara que é um desnaturado de primeira, deixando o filho numa baita de uma roubada, tendo que ir sozinho do aeroporto até a selva onde Judas perdeu as botas, e onde ele resolveu morar para tirar fotos. Claro que no caminho, como todo bom peixe fora d'água, o Daniel San italiano é roubado, perde todo o dinheiro, mas no fim, isso nem importa e tá ali só para dar mais tempo de filme, já que ele nem chega a contar isso pro pai. Fuck you, asshole!
Nesse meio tempo ele conhece a mocinha do filme chamada Maria, e que, como todo bom galã dos anos 80, começa a fazer graça pra ela. E é nessas de fazer graça que o nosso mocinho acaba encontrando o vilão do filme chamado Kino. Apesar de que essa vai ser a última vez que eu vou chamar o nome desse cara aí, porque ninguém se importa. O caso é que o Johnny Lawrence filipino já mostra de cara que é mais um integrante do grande e temível clã conhecido como Não Empurra Que É Pior. Bom, o vilão é vivido por um ator filipino que eu não sei o nome. Mas que vamos combinar assim, a gente vai chamar ele de Tommy Libica, já que nessas produções italianas, apesar de ter gente de uns 50 países diferentes, todo mundo tinha um nome americano fake. E assim como acontece com a versão norte-americana, o nosso herói se mete onde não devia e acaba interferindo numa luta do nosso vilão Tommy Libica. E aí nessas o cara irritadaço vem pra cima e, como um bom Daniel, o nosso herói dá um jeito de bater e dá no pé pra não apanhar mais que vaca na horta. I don't know. You're the brave one. Smile! Oh! Let's get out of here! E assim como acontece em Karate Kid, onde o Daniel tem que fugir de bike da galera motorizada do Cobra Kai, aqui tudo é levado à enésima potência, com o nosso herói e a mocinha fugindo de moto dos vilões porradeiros, com direito a cenas dignas de um filme dos Trapalhões. E se a gente fica surpreso ao ver que o vilão Tommy Libica conseguiu calçar botas para ornar com um kimono preto antes de começar a perseguição, mais surpreso ainda eu fiquei com o dublê que usaram para colocar no lugar da mocinha durante um salto pra lá de perigoso em uma ponte. Saca só. No fim, a fuga não adianta de nada, já que o temível Tommy Libica acaba descobrindo onde o herói mora. Então, juntamente com seus comparsas, o João Canabrava do Vietnã e Toninho Guevara, eles sequestram o loirinho, levando ele para um lugar perdido, onde obviamente toma-lhe um pau tão grande que faz a coça que o Daniel LaRusso levou do Cobra Kai parecer briga de recreio da escola. E como a gente está falando de um filme italiano, a galera que curte esse tipo de tralha sabe muito bem, né? Tudo que acontece no original, os italianos, elevam lá no último grau para deixar tudo mais hardcore. Bom, o caso é que depois de apanhar mais que boi fujão, o nosso herói é abandonado em alguma selva perdida próxima de Manila. Só que o nosso Daniel italiano, assim como o original, tem a sorte de encontrar o seu próprio mestre Miyagi, já que o filme precisa continuar. E esse Miyagi filipino, que na verdade tem cara de vilão de filme chinês dos anos 70, se chama Mestre Kimura, sendo vivido pelo ator Ken Watanabe, que durante os anos 80 participou de vários filmes de ninja, inclusive o clássico Ninja, Programado para Matar de 85. E não, esse Ken Watanabe não tem nada a ver com um conceituado ator japonês que já participou de grandes filmes como O Último Samurai ao lado do Tom Cruise e também da franquia do Godzilla norte-americano, só para deixar claro. Esse aí só tem um nome artístico igualzinho, já que na verdade esse nem deve ser o nome dele, então segue o baile. Já que, como todo bom filme de pancadaria, ou nesse caso nem tanto, o velho Kimura faz vários paranauês com matinhos para curar as feridas do Anthony, dá umas boas lições de moral nele e, claro, ensina o garoto a se defender sem que seja usando a própria cara para isso.
E se o Daniel San aprendeu com um mestre japonês a pintar cerca, lixar, se equilibrar e por aí vai, até chegar no famoso golpe da garça, o Jonathan não ficou para trás, treinando com chacos, aprendendo a pegar peixe na base do bambu, controle da mente para ter agilidade de um leopardo e muito mais. Leopardo que inclusive aparece na cena para deixar a ideia bem clara. E claro, o bom e velho truque de lutar vendado, esse não dá para faltar, né? E ainda com a dedo de ter os dedos enfaixados com bambu e treinar o suficiente para enfiar a mão na fuça de uma pobre de uma vaca e derrubar o bicho com um soco. E aqui é importante ressaltar duas coisas. Você realmente viu os raiozinhos saindo das mãos do Daniel italiano, isso depois de treinar apenas uma manhã. Afinal, norte-americanos nasceram predestinados a isso. Se bem que na vida real, para esse tipo de coisa acontecer, só se o vivente colocar o dedo em algum fio desencapado. O outro fato, e esse é muito importante, é que nenhum animal realmente se machucou durante a produção de O Lutador do Kimono de Ouro, apesar do boizinho parecer cair atordoado. Se bem que eu vou retirar o que eu disse, esse é um filme italiano dos anos 80, então provavelmente esse boizinho virou churrasco. Mas aí sim, depois de espancar bichos tentando se conectar com a natureza, depois de um curso pra lá de intensivo de um dia de karatê, digno das habilidades do Pablo Massal, nosso herói italiano é graduado em karatê e ganha o cobiçado Kimono de Ouro. This kimono has been 5 generations in my family. They have fought with honor. I couldn't give you a medal, so I give this to you. E aí, numa daquelas cenas dignas de qualquer filme italiano que não tá nem aí pra roteiro e nada mais, o nosso herói simplesmente sai de dentro da selva, ou melhor dizendo, de algum terreno baldio, e do nada encontra a mocinha esperando ele. Só que nessas, a filial do Cobra Kai nas Filipinas mostra que não tá pra brincadeira ao descobrir o retorno do nosso herói, depois de achar que tinham despachado ele pra terra dos pés juntos. Então, Tommy Libica e seus parceiros, o João Canabrava do Vietnã e o Toninho Guevara, simplesmente tocam fogo na casa de Maria com o irmão dela dentro. I'll go get him, okay? Wait! Hey, you crazy? Nessas daí nem o barzinho que vendia Pepsi e Guaraná Jesus foi poupado. Isso mostra que os vilões filipinos são piores até do que o Tripa Seca e a turma dele. Tripa Seca, faça um corte no seu braço. Boa ideia, boa ideia. Mas não vamos ficar preocupados, afinal de contas, Jonathan San tem um belo exemplo a seguir. Já que assim como Daniel San se arriscou para salvar a menininha durante a tempestade em Okinawa, quase no final do segundo filme da franquia Karate Kid, essa versão italiana também se jogou ao resgate, salvando o menininho das chamas, arriscando a própria vida para isso. Só para deixar claro, esse filme é de 87 e em 86 já tinha saído Karate Kid 2, então isso abriu demais o leque de ideias por Fabrizio De Angeli e também por Dardano Sacchetti ousarem nos roteiros. E vejam só quem aparece na multidão, ninguém menos que a mãe do Jonathan, que veio dos Estados Unidos quando o filho desapareceu. A personagem é vivida pela atriz sueca Janet A. Green, mais conhecida naquela época por participar de produções como Pânico, de 1982, e também o clássico Guerreiros de Fogo, da guerreira Red Sonja, e o italiano Kerouac, Exterminador de Aço, ao lado do Daniel Green. Olha, pra ver o tamanho do balaio de gato que os italianos adoravam fazer. Tinha norte-americano, tinha sueco, tinha filipino, tinha chinês, tinha de tudo. Bom, o que interessa é que no final o filme saía. E como não dá pra parar, o lutador de Kimono de Ouro nem recebe as glórias de herói por salvar o moleque e já parte com os pais para assistir o início das finais do campeonato de karatê local, assistindo ninguém menos que o Tommy Libica dar uma legítima coça em 5 adversários dignos de serem soldados de massa dos Power Rangers. Ha!
apesar do Tommy Lee Bica mostrar que tá com as artes marciais em dia, que é um legítimo membro do clã do não empurra que é pior, o nosso amigo Jonathan não se faz de rogado e puxa um Pokémon dourado do bolso. Melhor dizendo, ele veste o kimono dourado e com isso consegue o direito de enfrentar o líder da Cobra Kai filipina. Isso sem precisar estar dentro do campeonato, que aliás já estava nas finais. Obviamente que o roteiro não explica como isso acontece e também ninguém liga, né? Afinal de contas, todo mundo que tá vendo esse tipo de filme e conseguiu chegar até aí, quer ver é o pau cantar sem ver a quem. Olha, e será que a briga foi acirrada? Nosso herói italiano venceu ou Tommy Lee Bica se deu bem no final, hein? Essa parte final eu vou deixar pra vocês conferirem, que tal? É claro que não, óbvio que eu vou contar o final, afinal de contas essa naba já tem mais de 35 anos, nem spoiler é mais, e se você não viu esse filme até hoje, não é agora que vai ver, então já que eu assisti e sofri o suficiente, vou poupar vocês. Bom, depois de apanhar mais que um cavaleiro do Zodíaco, Jonathan, que tem o mesmo carisma de um cavaleiro de aço, recebe uma moral do velho Kimura que aparece sabe-se lá de onde e tal qual o Daniel San fica comovido com as palavras do Sr. Miyagi, Jonathan levanta ao som de uma música dramática e ganha do Tommy Lee Bica, usando uma mistura de técnicas do Demolidor da Marvel com Mortal Kombat, aplicando o lendário golpe do dragão. E como aconteceria com o Van Damme no final do filme O Grande Dragão Branco, o Jonathan, mesmo cego, ganha a luta, leva a galera das Filipinas à loucura e fica com a mocinha Maria no final. Não, essa parte é mentira. Na verdade, ele, o pai e a mãe, veem que era uma baita de uma roubada tá na selva asiática dos anos 80 e voltam para os Estados Unidos sem olhar para trás no final do filme. Mas agora fica a pergunta, será que esse foi o final da história do nosso herói Jonathan, o Karate Kid italiano, ou veio mais por aí? Bom, antes da gente falar mais a respeito disso, que tal deixar aquele like felpudo? E melhor ainda, que tal compartilhar? Vou até dar uma ideia. Compartilha com aquele seu amigo, aquela sua amiga, que sempre que via Karate Kid ou qualquer outro filme de luta na televisão, já queria sair armando lutinha pra todo lado. Mas voltando pro nosso lutador do kimono de ouro, não é que o filme fez um sucesso razoável, principalmente nas locadoras do mundo todo, incluindo o nosso Brasil varonil. Bom, vamos deixar claro aqui, ó, quando eu digo fazer sucesso, principalmente no caso dos italianos lá dos anos 70 e dos anos 80, é como se fosse uma grana suficiente para todo mundo reformar a sua casa e ainda sobrar dinheiro para fazer outro filme. E foi exatamente isso que a Fulvia Filmes, produtora italiana do original, fez. Ela fez um segundo filme que por aqui foi estranhamente chamado de O Lutador do Kimono de Ouro, como se fosse o primeiro, trazendo de volta a dupla Fabrizio De Angeli e Dardano Sacchetti, bem como o ator Kim Ross Stewart, que viveu mais uma vez o personagem Anthony Scott, numa história ainda mais chupinhada do primeiro Karate Kid, se passando nos Estados Unidos, leia-se arredores de Roma, onde o garoto do kimono dourado se apaixona por uma garota, mas ela tem uma história mal resolvida com um valentão da faculdade, pegaram o estilo, e que não por acaso é líder de uma gangue chamada Tigers, praticantes de artes marciais comandados por um adulto malucão por conta da guerra do Vietnã. Nossa, que original, hein? Lutadores de pé. Senhores, vocês vão lutar 3 rounds de 2 minutos. O lutador com mais pontos no final vence. E claro, assim como acontecia com Daniel San nos filmes de Karate Kid, o nosso herói italiano, o Jonathan, também vai precisar da ajuda do mestre dele, o mestre Kimura, nem que para isso ele precise achar outro ator para o papel. E assim como acontece no primeiro filme, tudo aqui é exagerado, mas original. Só que não. E parou por aí?
Óbvio que não, né? Entre 1991 e 1993, o diretor e roteirista Fabrizio De Angeli ainda nos presenteou com um Kinder Ovo dos Infernos, do qual saiu de dentro mais 4 sequências, terminando finalmente a franquia do Garoto de Pijama Dourado no 6º filme. Isso que eu chamo de dar um legítimo pau na concorrência, nada mais nada menos do que 6 filmes do Garoto do Pijama, quer dizer, do Garoto do Kimono Dourado. Só que o Kim Ross Stewart, que apareceu no original e depois na sequência, resolveu não voltar, achou que era melhor vender pizza nos arredores de Roma. E se não tivemos Jonathan Scott do 3º filme em diante, um novo personagem chamado Larry Jones apareceu na franquia para assumir o kimono temático do bombom Ouro Preto, sendo vivido pelo ator Ron Williams, que também era italiano. Olha que novidade. E eu falei, né? Eu falei que o Kim Ross Stewart foi vender pizza? Tá, é mentirinha. Ele continuou como ator até hoje e melhorou demais a atuação, sendo bem reconhecido atualmente no cinema italiano. Bom, e já que Cobra Kai tá aí trazendo muito fanservice divertido pra gente de todos os filmes, bem que podia trazer também o Kim Ross Stewart pra fazer uma participação como Garoto do Pijama Dourado, hein? Não, acho que não, né? Melhor não. Eu sei que eu me torturei assistindo esse filme, que na verdade não. Na verdade é bem divertido, é daqueles filmes bem anos 80. Trouxe pra vocês, mas eu quero saber o seguinte: vocês assistiram esse filme ou algum outro dessa franquia quando passou na Força Total da Band? Olha, eu não lembro se passou o primeiro, se passou o segundo, se passou o terceiro, mas eu lembro que passava uma porrada desses filmes do Kimono Dourado. Se você lembra de algum, comenta aqui pra gente falar mais a respeito disso. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se está chegando agora aqui no canal, aproveita para se inscrever e também badalar o sininho. E melhor ainda, conhecer as nossas redes sociais, porque tem muita coisa legal todos os dias para vocês. E se você já está inscrito aqui no canal, quer ajudar ainda mais o Coleção em Ação Show, que tal se tornar um membro felpudo Gold, hein? Vai ajudar a gente a crescer cada vez mais e ainda tem o seu nome aparecendo aqui no final do vídeo e um link para o nosso grupo secreto do WhatsApp. Por enquanto, eu vou deixando meu abraço, dizendo que a gente se vê no próximo vídeo e valeu!